Receba nossos vídeos pelo WhatsApp. Link do grupo fechado na descrição. Esta é a última palestra desse ano. Bom, pelo menos em Bombaim. Em todos os passados séculos, o homem sempre procurou a paz, a liberdade, um estado de bem-aventurança que chama Deus. Tem buscado sob diversos nomes, em diferentes períodos da história. Parece, entretanto, que só pouquíssimos têm encontrado aquele estado interior de suprema paz e liberdade, o estado que o homem denominou Deus. Isso se tornou, nos tempos modernos, bem pouco importante. Empregamos a palavra Deus com muito pouca significação. Andamos sempre a buscar um estado bem-aventurado, um estado de paz e liberdade fora desse mundo. De várias maneiras estamos a fugir do mundo, em busca de algo que seja permanente, que nos dê asilo e salvação, que nos dê profunda paz interior. A crença ou não crença em Deus depende de influências mentais, tradicionais e climáticas. Para encontrar aquele estado de bem-aventurança, de liberdade, de paz infinita, viva, precisamos compreender por que não somos capazes de enfrentar um fato, transformá-lo e, portanto, ultrapassá-lo. Nessa tarde desejo falar, ou melhor, investigar em comunhão com vocês, por que razão damos sempre tanta importância à ideia e não à ação. Embora já tenhamos falado sobre esse assunto de várias maneiras e em diferentes ocasiões, também aqui em Bombaim, no decurso dessas palestras, desejo considerá-lo de uma nova maneira, porque, a meu ver, somos completa e totalmente responsáveis pela sociedade em que vivemos, por toda a angústia e confusão e brutalidade da moderna existência. Somos inteiramente responsáveis, cada um de nós. E como não podemos, de modo nenhum, nos furtar a essa responsabilidade, nos cabe transformar nossa existência. A transformação do ente humano como parte integrante da sociedade e, ao mesmo tempo, seu criador, é uma obrigação que cada um tem de assumir. E só poderá o ente humano operar em si mesmo uma mutação, uma transformação, sem fugir à sociedade quando se libertar das ideias. Deus é uma ideia. Depende do clima, do ambiente, da tradição em que foi criado o indivíduo. No mundo comunista não se crê em Deus, o que é também um resultado das circunstâncias. Aqui depende das suas circunstâncias, da vida que vive, da tradição que segue e, portanto, formar aquela ideia, Deus. Cumpre ao indivíduo libertar-se dessas circunstâncias da sociedade, porque só então, em liberdade, tem o ente humano a possibilidade de descobrir o que é verdadeiro. Mas a mera fuga para uma ideia chamada Deus não resolve de modo nenhum o problema. Deus, ou qualquer outro nome, é uma engenhosa invenção do homem, a qual mascaramos com incenso, rituais, várias formas de crenças e dogmas que estão a separar os homens em católicos, hindus, muçulmanos, budistas. Essa, a engenhosa estrutura erguida pelo homem. E o próprio homem, seu inventor, nela se acha aprisionado. Sem compreender o mundo atual, o mundo em que vive, esse mundo de agonias, de confusão, de sofrimento, de ansiedades, desespero, aflição, solidão total e o sentimento da absoluta inutilidade da vida. Se não compreender tudo isso, a mera aquisição de ideias e mais ideias, por mais satisfatória que sejam, nenhum valor terá. Muito importa compreender por que criamos ou formulamos uma ideia. Por que é que a mente formula uma ideia? Por formulação eu entendo
toda a estrutura de ideias filosóficas ou racionalistas, humanistas ou materialistas. Ideia é pensamento organizado. E na base desse pensamento organizado, dessa crença, dessa ideia, vive o homem. É isso o que todos fazemos, religiosos ou não religiosos. Considero importante averiguar por que razão os seres humanos, através das idades, têm dado tão exagerada importância às ideias. Por que é que formulamos ideias? Por que não nos é possível agir sem a ideia? Agir sempre. Se nos observarmos, podemos verificar que formamos ideias quando não há atenção. Quando estamos ativos, totalmente, e isso requer uma completa atenção, não há ideia nenhuma. Estamos simplesmente em atividade. Deixe-me sugerir a vocês que nessa tarde se limitem a escutar. Nada aceite nem rejeite, não levante barreiras ao escutar, com seus pensamentos, crenças, contradições e etc. Escute simplesmente. Não pretendemos convencer vocês de coisa alguma. Não queremos, de modo nenhum, lhes forçar a aceitar uma dada ideia, padrão ou maneira de agir. Estamos apenas expondo fatos, sem levar em conta se deles gosta ou não gosta. O importante é que se aprenda a respeito do fato. Aprender significa escutar totalmente, observar completamente. Se escuta o barulho dos corvos, não o escute de mistura com seus próprios barulhos, seus temores, pensamentos, suas ideias e suas opiniões. Verá então que não haverá ideia nenhuma, que estará escutando realmente. Desse mesmo modo, deve escutar nessa tarde, escutar simplesmente, tanto consciente como inconscientemente, o que talvez seja muito mais importante. Quase todos nós estamos sujeitos a influências. Podemos rejeitar as influências conscientes, porém, muito mais difícil é rejeitar as influências inconscientes. Quando se escuta da maneira a que nos referimos, esse escutar já não é consciente nem inconsciente. Se está, então, completamente atento. E a atenção não é coisa minha nem sua, não é nacionalista, não é religiosa, não é divisível. Portanto, quando está escutando completamente, não há ideia. Há só o estado de escutar. Em geral, é o que fazemos quando estamos escutando ou olhando algo que tem certa beleza. Boa música, o espetáculo de uma montanha, da luz crepuscular, seus reflexos na água ou numa nuvem. Não há então nesse estado de atenção, nesse estado de escutar, de ver, ideia nenhuma. Se puder escutar dessa maneira, com essa facilidade, essa atenção sem esforço, talvez perceba quanto é importante a questão da ideia e da ação. Como já disse, de ordinário formulamos ideias quando há desatenção. Criamos ou concebemos ideias quando essas ideias nos dão segurança, um sentimento de certeza. Esse desejo de certeza, esse desejo de segurança gera ideias. Nessas ideias buscamos refúgio e, por isso, não há ação. E ainda criamos e formulamos ideias quando não compreendemos completamente o que é o fato. As ideias, portanto, nos tornam muito mais importante do que o fato. Para se descobrir realmente o fato, se há Deus, se não há Deus, as ideias nada significam. Não importa se crê ou não crê, se é teísta ou ateísta, isso nada exprime. Para o descobrimento necessita de toda a sua energia completa e total. Energia sem mácula, sem arranhadura, sem tendências nem corrupção. Assim, para se compreender,
Para se descobrir se existe essa realidade que o homem anda buscando há milhões de anos, se necessita de energia. Energia integral, incompleta e incontaminada. E para criar essa energia, precisamos compreender o esforço. Receba nossos vídeos pelo WhatsApp. Link do grupo fechado na descrição. Esta é a última palestra desse ano. Bom, pelo menos em Bombaim. Em todos os passados séculos, o homem sempre procurou a paz, a liberdade, um estado de bem-aventurança que chama Deus. Tem buscado sob diversos nomes, em diferentes períodos da história. Parece, entretanto, que só pouquíssimos têm encontrado aquele estado interior de suprema paz e liberdade, o estado que o homem denominou Deus. Isso se tornou, nos tempos modernos, bem pouco importante. Empregamos a palavra Deus com muito pouca significação. Andamos sempre a buscar um estado bem-aventurado, um estado de paz e liberdade fora desse mundo. De várias maneiras estamos a fugir do mundo, em busca de algo que seja permanente, que nos dê asilo e salvação, que nos dê profunda paz interior. A crença ou não crença em Deus depende de influências mentais, tradicionais e climáticas. Para encontrar aquele estado de bem-aventurança, de liberdade, de paz infinita, viva, precisamos compreender por que não somos capazes de enfrentar um fato, transformá-lo e, portanto, ultrapassá-lo. Nessa tarde desejo falar, ou melhor, investigar em comunhão com vocês, por que razão damos sempre tanta importância à ideia e não à ação. Embora já tenhamos falado sobre esse assunto de várias maneiras e em diferentes ocasiões, também aqui em Bombaim, no decurso dessas palestras, desejo considerá-lo de uma nova maneira, porque, a meu ver, somos completa e totalmente responsáveis pela sociedade em que vivemos, por toda a angústia e confusão e brutalidade da moderna existência. Somos inteiramente responsáveis, cada um de nós. E como não podemos, de modo nenhum, nos furtar a essa responsabilidade, nos cabe transformar nossa existência. A transformação do ente humano como parte integrante da sociedade e, ao mesmo tempo, seu criador, é uma obrigação que cada um tem de assumir. E só poderá o ente humano operar em si mesmo uma mutação, uma transformação, sem fugir à sociedade quando se libertar das ideias. Deus é uma ideia. Depende do clima, do ambiente, da tradição em que foi criado o indivíduo. No mundo comunista não se crê em Deus, o que é também um resultado das circunstâncias. Aqui depende das suas circunstâncias, da vida que vive, da tradição que segue, e, portanto, formar aquela ideia, Deus. Cumpre ao indivíduo libertar-se dessas circunstâncias da sociedade, porque só então, em liberdade, tem o ente humano a possibilidade de descobrir o que é verdadeiro. Mas a mera fuga para uma ideia chamada Deus não resolve de modo nenhum o problema. Deus, ou qualquer outro nome, é uma engenhosa invenção do homem, a qual mascaramos com incenso, rituais, várias formas de crenças e dogmas que estão a separar os homens em católicos, hindus, muçulmanos, budistas. Essa, a engenhosa estrutura erguida pelo homem. E o próprio homem, seu inventor, nela se acha aprisionado. Sem compreender o mundo atual, o mundo em que vive, esse mundo de agonias, de confusão, de sofrimento, de ansiedades, desespero, aflição, solidão total,
e o sentimento da absoluta inutilidade da vida. Se não compreender tudo isso, a mera aquisição de ideias e mais ideias, por mais satisfatória que sejam, nenhum valor terá. Muito importa compreender por que criamos ou formulamos uma ideia. Por que é que a mente formula uma ideia? Por formulação eu entendo toda a estrutura de ideias filosóficas ou racionalistas, humanistas ou materialistas. Ideia é pensamento organizado. E na base desse pensamento organizado, dessa crença, dessa ideia, vive o homem. É isso o que todos fazemos, religiosos ou não religiosos. Considero importante averiguar por que razão os seres humanos, através das idades, têm dado tão exagerada importância às ideias. Por que é que formulamos ideias? Por que não nos é possível agir sem a ideia? Agir sempre. Se nos observarmos, podemos verificar que formamos ideias quando não há atenção. Quando estamos ativos, totalmente, e isso requer uma completa atenção, não há ideia nenhuma. Estamos simplesmente em atividade. Deixe-me sugerir a vocês que nessa tarde se limitem a escutar. Nada aceite nem rejeite, não levante barreiras ao escutar, com seus pensamentos, crenças, contradições e etc. Escute simplesmente. Não pretendemos convencer vocês de coisa alguma. Não queremos, de modo nenhum, lhes forçar a aceitar uma dada ideia, padrão ou maneira de agir. Estamos apenas expondo fatos, sem levar em conta se deles gosta ou não gosta. O importante é que se aprenda a respeito do fato. Aprender significa escutar totalmente, observar completamente. Se escuta o barulho dos corvos, não o escute de mistura com seus próprios barulhos, seus temores, pensamentos, suas ideias e suas opiniões. Verá então que não haverá ideia nenhuma, que estará escutando realmente. Desse mesmo modo, deve escutar nessa tarde, escutar simplesmente, tanto consciente como inconscientemente, o que talvez seja muito mais importante. Quase todos nós estamos sujeitos a influências. Podemos rejeitar as influências conscientes, porém, muito mais difícil é rejeitar as influências inconscientes. Quando se escuta da maneira a que nos referimos, esse escutar já não é consciente nem inconsciente. Se está, então, completamente atento. E a atenção não é coisa minha nem sua, não é nacionalista, não é religiosa, não é divisível. Portanto, quando está escutando completamente, não há ideia. Há só o estado de escutar. Em geral, é o que fazemos quando estamos escutando ou olhando algo que tem certa beleza. Boa música, o espetáculo de uma montanha, da luz crepuscular, seus reflexos na água ou numa nuvem. Não há então nesse estado de atenção, nesse estado de escutar, de ver, ideia nenhuma. Se puder escutar dessa maneira, com essa facilidade, essa atenção sem esforço, talvez perceba quanto é importante a questão da ideia e da ação. Como já disse, de ordinário formulamos ideias quando há desatenção. Criamos ou concebemos ideias quando essas ideias nos dão segurança, um sentimento de certeza. Esse desejo de certeza, esse desejo de segurança gera ideias. Nessas ideias buscamos refúgio e, por isso, não há ação. E ainda, criamos e formulamos ideias quando não compreendemos completamente o que é o fato. As ideias, portanto, nos tornam muito mais importante do que o fato. Para se descobrir realmente o fato,
Se há Deus, se não há Deus, as ideias nada significam. Não importa se crê ou não crê, se é teísta ou ateísta, isso nada exprime. Para o descobrimento necessita de toda a sua energia completa e total. Energia sem mácula, sem arranhadura, sem tendências nem corrupção. Assim, para se compreender, para se descobrir se existe essa realidade que o homem anda buscando há milhões de anos, se necessita de energia. Energia integral, incompleta e incontaminada. E para criar essa energia, precisamos compreender o esforço. Receba nossos vídeos pelo WhatsApp. Link do grupo fechado na descrição. A maioria de nós passa a vida a fazer esforços, a lutar. E o esforço, a luta, é uma dissipação, um desperdício de energia. O homem, em toda a sua existência histórica, sempre disse que para encontrar a realidade, ou Deus, ou o nome que quiser dar, o indivíduo tem de ser celibatário. Isso é, fazer voto de castidade e passar o resto da vida a se recalcar, a se controlar, a batalhar consigo mesmo para se manter fiel a esse voto. Quanto desperdício de energia! Também é desperdício de energia soltar as rédeas ao desejo. E isso é mais significativo quando reprime o desejo. O esforço despendido no recalcar, no controlar, no repelir o desejo, deforma a mente. E em virtude dessa deformação, o indivíduo adquire uma certa austeridade que se torna rude. Escute, por favor. Observe esse fato em você mesmo e nas pessoas que te cercam. Observe esse desperdício de energia, essa batalha. Não é o sexo em seus diferentes aspectos, nem o próprio ato sexual, porém os ideais, as imagens, o prazer e o constante pensar neles que constituem o desperdício de energia. Assim, a maioria das pessoas desperdiça energia, ou pela negação do desejo, ou mediante o voto de castidade e o constante pensar nele. E como já dissemos, cada homem é responsável. Vocês e eu somos os responsáveis pelas condições da sociedade em que vivemos. Nós, e não os políticos, pois fomos nós que os fizemos ser o que são, desonestos, vangloriosos, ambiciosos de posição e de prestígio. É precisamente o que somos em nossa vida diária. Somos os responsáveis pela sociedade. A estrutura psicológica da sociedade é muito mais importante do que o seu aspecto orgânico. Ela está baseada na avidez, na inveja, na ânsia de aquisição, na competição, na ambição, no medo, na incessante exigência de segurança de todo o ente humano. Segurança em todas as suas relações, com a propriedade, as pessoas, as ideias. É essa a estrutura social que criamos. E a sociedade, psicologicamente, impõe essa estrutura a cada um de nós. A avidez, a inveja, a ambição, a competição constituem um desperdício de energia, porquanto sempre acabam em conflito. Um conflito interminável, como, por exemplo, de uma pessoa que é ciumenta. O ciúme é uma ideia. A ideia e o fato são duas coisas diferentes. Tenha a bondade de escutar. Se procuramos observar o sentimento chamado ciúme, através da ideia respectiva, não podemos entrar diretamente em contato com o sentimento. Estamos a observá-lo através da memória de uma certa palavra que fixamos em nossa mente com o significado de ciúme.
O ciúme se torna uma ideia e essa ideia nos impede de entrar diretamente em contato com o sentimento que se chama ciúme. Isto é também um fato. Assim, a fórmula, a ideia, nos veda o contato direto com o sentimento. Portanto, a ideia nos faz dissipar a energia. Visto que somos nós os responsáveis pela aflição, pela pobreza, pelas guerras, pela absoluta falta de paz que se observa no mundo, visto isso, o homem religioso não busca Deus, porém o que o interessa é a transformação da sociedade, ou seja, de si próprio. Visto isso, o homem religioso não é o que pratica rituais diversos, que segue tradições, que vive numa cultura passada e morta, a interpretar incessantemente o Gita ou a Bíblia, a entoar intermináveis litanias, o que vive como o sannyasi. Esse não é um homem religioso, porque está a fugir dos fatos. Religioso é o homem que tem o máximo interesse em compreender a sociedade, ou seja, a si próprio, pois não é uma entidade separada da sociedade. O operar em si próprio uma mutação completa, total, significa a total cessação da inveja, da avidez e da ambição. Aquele homem, portanto, não depende das circunstâncias, embora seja o resultado das circunstâncias. Dos alimentos que toma, dos livros que lê, dos cinemas que frequenta, dos dogmas, crenças, ritos religiosos e etc, e etc. O homem religioso é um ente responsável e, portanto, deve compreender a si mesmo como produto da sociedade que ele próprio criou. Portanto, para encontrar a realidade, ele deve começar aqui, e não num templo nem numa imagem. Não importa se esculpida pela mão ou pela mente. Do contrário, como poderia descobrir algo totalmente novo? Um novo estado? A paz não é simplesmente o predomínio da lei ou da soberania. É uma coisa bem diversa. Um estado interior que de modo nenhum pode ser estabelecido pela alteração das circunstâncias externas, conquanto seja necessária a mudança das circunstâncias externas. Mas a paz deve nascer em nosso interior, para que se possa criar um mundo diferente. E a criação de um mundo diferente exige uma tremenda soma de energia. Uma energia que, ora, está sendo dissipada num conflito constante. Portanto, temos de compreender esse conflito. A causa primária do conflito é a fuga. Fuga através da ideia. Observe a você mesmo. Veja como, em vez de fazer frente, digamos, ao ciúme, à inveja, em vez de entrar diretamente em contato com tal sentimento, você diz: como me livrar disso? O que eu devo fazer? Que método devo seguir para não ser ciumento? Tudo isso são meras ideias e, portanto, uma fuga ao fato de ser ciumento. Um afastamento desse fato. A fuga aos fatos, através das ideias, não só dissipa a energia, mas também impede o contato direto com o fato. Ora, deve dar toda a atenção ao fato, em vez de procurar observá-lo através de uma ideia. Pois, como já dissemos, a ideia impede a atenção. Se observar, se tornar cônscio do sentimento chamado ciúme, e lhe der toda a atenção, sem a interferência de ideias, não só estará diretamente em contato com o sentimento, mas também em virtude da atenção que lhe dispensa. Ele deixará de existir. Haverá, então, uma maior energia para enfrentar o próximo incidente, a próxima emoção ou sentimento. Para descobrir, para realizar uma mutação completa, necessita de energia. Não a energia criada pelo recalcamento,
porém é aquela que te vem quando não está a fugir através de ideias ou pela repressão. Com efeito, se a esse respeito refletimos, percebemos que só conhecemos duas maneiras de enfrentar a vida. Ou dela fugindo completamente, o que leva à insanidade ou neurose, ou recalcando tudo o que não compreendemos. E só essas duas maneiras conhecemos. Receba nossos vídeos pelo WhatsApp. Link do grupo fechado na descrição. Recalcar não é apenas abafar um sentimento ou sensação. Toda explicação intelectual ou racionalização é também uma espécie de recalcamento. Se observe e verá como o que se está dizendo é real. É necessário, pois, que não fuja. Essa é uma das coisas mais importantes que cumpre compreender, que não devemos fugir. E nos é dificílimo compreendê-la, porque estamos acostumados a fugir através das palavras. Fugimos ao fato, não só indo ao templo e etc., mas também através de palavras, de argumentos, opiniões, juízos e avaliações de uma infinidade de maneiras. Consideremos, por exemplo, um indivíduo insensível. Ser insensível é um fato. Se ele se torna cônscio de ser insensível, a maneira de fugir ao fato é procurar tornar-se sensível. Mas uma pessoa só pode se tornar sensível se aplicar toda a atenção ao estado mental de insensibilidade. Assim necessitamos de energia. Energia não resultante de contradição ou tensão, porém gerada sem esforço algum. Compreenda, por favor, esse fato muito simples e real, que desperdiçamos nossa energia no esforço. E esse desperdício nos impede o direto contato com o fato. Quando faço um esforço enorme para escutar, toda a minha energia se consome nesse esforço, de modo que não posso escutar realmente. Quando me encolerizo ou fico impaciente, minha energia se consome toda no esforço que faço para reprimir a cólera. Mas se presto toda a atenção à cólera ou outro estado mental, em vez de fugir através de palavras da condenação, do julgamento, então nesse estado de atenção me liberto da coisa chamada cólera. Portanto, aquela atenção que é a reunião de toda a energia, aquela atenção não é esforço. Religiosa é apenas a mente que está livre do esforço e, portanto, só ela pode descobrir se há ou se não há Deus. Outro fator, somos entes humanos imitadores. Nada temos de original. Somos o resultado do tempo de muitos milhares de dias passados. Desde a infância fomos educados para imitar, copiar, obedecer, repetir a tradição, seguir as escrituras, obedecer à autoridade. Não nos referimos à autoridade da lei que deve ser obedecida, porém à autoridade das escrituras, à autoridade espiritual, ao padrão, à fórmula espirituais. Obedecemos e imitamos. Quando imita, ou seja, ao se ajustar interiormente a um padrão imposto pela sociedade ou por você mesmo, baseado em sua própria experiência, esse ajustamento, essa imitação, essa obediência não tem a claridade da energia. Você imita, você se ajusta, obedece à autoridade porque tem medo. O homem que compreende, que vê claramente, que está muito atento, não teme. Portanto, não tem razão nenhuma para imitar. Ele é ele próprio, o que quer que ele próprio seja, em todos os momentos. Assim, a imitação, o ajustamento a um padrão religioso,
Ou em vez de um padrão religioso, a própria experiência é sempre consequência do medo. E o homem que tem medo, seja de Deus, seja da sociedade, seja de si próprio, não é um ente religioso. Só é livre o homem que não teme. Portanto, temos de entrar em contato com o medo diretamente e não através da ideia relativa ao medo. E ainda a reunião daquela energia imaculada, impoluta, vital, só é possível pelo rejeitar. Não sei se já notou que quando rejeitamos uma coisa, não em reação a essa coisa, essa própria rejeição cria energia. Quando rejeita, por exemplo, a ambição, não por desejar se tornar espiritual, por desejar viver em paz, por desejar Deus, por desejar o que quer que seja, porém por causa dela própria, da ambição. Quando percebe a natureza perniciosa do conflito que a ambição engendra e a rejeita, esse próprio ato de rejeição é energia. Não sei se já rejeitou alguma coisa. Ao renunciar a um certo prazer, por exemplo, ao prazer de fumar, não por te ter dito o médico que fumar é nocivo aos pulmões, ou por não ter dinheiro para poder fumar uma infinidade de cigarros por dia, ou por desejar se libertar de um hábito que te escraviza, porém porque percebe quanto ele é absurdo. Quando rejeita esse hábito, sem ser em reação a ele, esse próprio rejeitar traz consigo energia. De modo idêntico, quando rejeita a sociedade, mas não fugindo dela como o sannyasi, o monge, os indivíduos chamados religiosos. Quando rejeita totalmente a estrutura psicológica da sociedade, dessa rejeição te vem uma formidável energia. O próprio ato de rejeitar é energia. Bem, já viu ou compreendeu por você mesmo, ou ouviu falar nessa tarde, sobre a natureza do conflito, do esforço que dissipam energia, e compreendeu ou percebeu, não verbal, porém realmente, o significado dessa energia que não resulta de conflito, porém nasce quando a mente compreendeu todas as suas fugas. Recalcamento, conflito, imitação, medo. Daí pode então partir e começar a descobrir por você mesmo o que é real. Não como um meio de fuga, como um meio de evitar suas responsabilidades nesse mundo. Não terá a possibilidade de compreender o que é real, o que é bom, se existe bom, por meio de crença, porém tão só se transformar em suas relações com a propriedade, as pessoas, as ideias, e dessa maneira se tornar livre da sociedade. Só então, e não pela fuga ou recalcamento, terá a energia necessária ao descobrimento. Se chegar até esse ponto, Receba nossos vídeos pelo WhatsApp. Link do grupo fechado na descrição. Deve agora tratar de descobrir a natureza da disciplina, da austeridade, segundo a tradição, e da austeridade criada pela compreensão. Há um processo natural de austeridade, um processo natural de disciplina, sem rigores, sem ajustamento, sem mera imitação de um dado hábito agradável. Desse processo resulta uma inteligência sumamente sensível. Sem essa sensibilidade, não conhecerá a beleza. Deve o indivíduo de mente religiosa tornar-se cônscio desse extraordinário estado de sensibilidade e beleza. O indivíduo religioso a que nos referimos difere inteiramente dos religiosos ortodoxos.
Porém, para esse último, a beleza não existe. É um homem totalmente alheio ao mundo em que vive. A beleza do mundo, a beleza da terra, a beleza da colina, a beleza de uma árvore, a beleza de um rosto sorridente. Para ele, a beleza é tentação. É a mulher que ele tem de evitar a todo custo a fim de encontrar Deus. Não é um indivíduo religioso esse homem porque é insensível ao mundo, à sua beleza e fealdade. Não se pode ser sensível só à beleza. Deve-se ser sensível também ao esqualor, à sordidez, à desorganizada mente humana. Sensibilidade significa sensibilidade em todos os sentidos, e não num único sentido. A mente que não está cônscia da beleza em si própria manifestada não pode alcançar mais longe. Essa sensibilidade é de todo em todo necessária. E essa mente, que é então a verdadeira mente religiosa, pode compreender a natureza da morte, pois sem a compreensão da morte, não há compreensão do amor. A morte não é o fim da vida, não é uma consequência de doença, senilidade ou acidente. A morte é uma coisa com que temos de viver todos os dias, morrendo para tudo o que conhecemos. Se não conhecer a morte, jamais conhecerá o amor. O amor não é memória. Também não é símbolo, imagem ou ideia. Não é o amor um ato social. O amor não é uma virtude. Havendo amor, há virtude. Não se precisa lutar para se tornar virtuoso. Se não conhece o amor é porque ainda não compreendeu o que é morrer. Morrer para sua experiência, morrer para os seus prazeres, morrer para qualquer memória oculta e inconsciente. E quando tudo trouxer à luz e morrer a cada minuto, para sua casa, para suas lembranças, para os seus prazeres, morrer voluntária e facilmente, sem esforço, saberá então o que é o amor. E também sem a beleza, sem a compreensão da morte, sem o amor, jamais encontrará a realidade. Pode fazer o que quiser, ir aos templos, seguir todos os gurus criados pelos homens ininteligentes. Por esse caminho jamais encontrará a realidade. Essa realidade é criação. Criação não significa gerar filhos, pintar quadros, escrever versos ou preparar pratos apetitosos. Nada disso é criação. Porém, apenas produto de um certo talento ou dom, ou de uma técnica aprendida. Invenção não é criação. Só se torna possível a criação quando estamos mortos para o tempo. Isso é, quando não há mais amanhã. Só pode haver criação quando há uma completa concentração de energia sem movimento algum, interno ou externo. Preste atenção a isso, por favor. Se o compreender ou não, não importa. Nossa vida é tão banal, tão aflitiva. Há tanto desespero, tanto sofrimento. Há 2 milhões de anos que vivemos e nada existe de novo. Só conhecemos repetição, tédio e a total futilidade de cada ato que praticamos. Para ser criada uma mente nova, um estado de inocência, de juvenilidade, se necessita daquela sensibilidade, daquela morte e amor e daquela criação. Aquela criação só pode se verificar quando há energia completa, sem movimento e sem direção. Veja, sempre que tem de enfrentar um problema, a mente procura uma saída. Se esforça para resolver, para superar, para contornar, ultrapassar ou transcender. Fica a fazer alguma coisa com o problema, a mover-se exteriormente ou interiormente. Se não se movesse em direção alguma,
Se nenhum movimento houvesse, nem interno nem externo, porém apenas o problema, ocorreria então uma explosão no problema. Experimente isso uma vez e verá a realidade do que se está dizendo. Realidade que não requer crença, nem explicação, nem aceitação, nem discussão. Aqui não há autoridade nenhuma. Assim, quando há aquela concentração de energia, não resultante de esforço, e essa energia não está em movimento, em direção alguma, nesse momento há criação. E essa criação é a verdade, Deus, ou o nome que quiser. O nome nada significa. E aquela explosão, aquela criação é a paz. Não é necessário procurar a paz. Aquela criação é beleza. Aquela criação é amor. Só a mente religiosa pode promover a ordem nesse mundo, cheio de confusão e sofrimento. E sua obrigação, sua e de ninguém mais, é promover, enquanto está vivendo nesse mundo, aquela vida criadora. Só essa é a mente religiosa, a mente bem-aventurada. Receba nossos vídeos pelo WhatsApp. Link do grupo fechado na descrição. Se me for permitido, pretendo falar acerca da ordem, da violência e da paz. Não vamos meramente expor teorias ou dar explicações. O que desejamos é compreender em sua inteireza o movimento da vida, esse imenso panorama de conflito, observável não só nesse país, mas também em todo o mundo, onde o homem se vê em conflito com o homem, onde já viveu tantos milênios de história escrita, já travou mais de 14.600 guerras e até hoje não conseguiu viver em paz com seu semelhante, onde o nacionalismo tão destrutivo e turbulento predomina em toda parte, onde é evidente, a despeito dos incessantes esforços despendidos pelo homem para instaurar a paz em seu interior e também no exterior, até hoje lhe tem sido quase impossível viver em paz. Só na paz pode o ser humano florescer em bondade. Não na guerra, na violência, porém tão só quando existe uma paz profunda e inabalável. E para compreendermos em seu todo esse fenômeno do ódio, destruição e desordem, temos de investigar não apenas intelectualmente, pois essa é uma maneira de investigar muito fútil e sem valor, porém investigar realmente o que significa a ordem, a violência e a paz. Nenhuma significação tem investigar intelectual ou verbalmente, pois em geral temos lido e entretido teorias a respeito da paz, da maneira de nos livrarmos da violência e de estabelecermos a ordem. Porém, sobre tudo isso já se escreveram alentados volumes. Na Primeira Guerra, registrada pela história, travada há 5.000 anos, talvez o homem tivesse pensado fosse aquela a última guerra. Entretanto, continuamos a guerrear. Portanto, algo de radicalmente falso e destrutivo deve existir nos entes humanos, que os está dividindo em nacionalistas, a lhes fragmentar o espírito em seitas religiosas, com dogmas e crenças, em partidos políticos, divisões de toda espécie. E desse modo esperam criar a paz e a ordem. E assim como é evidente, após tantos milhares de anos, ainda não encontramos a paz. Como dissemos, já tivemos 14.600 guerras, quase 3 guerras por ano e continuamos a viver da mesma maneira estúpida e destrutiva.
a nos odiar, a nos insultar mutuamente, a nos denominarmos hinduístas, muçulmanos, russos, comunistas e etc, e etc. Temos, pois, de observar tudo isso sem paixão, objetivamente e não emocionalmente ou através de nossos preconceitos. Observar os fatos e não interpretá-los de acordo com nossos gostos e antipatias pessoais, aprovando a guerra que chamamos justa e condenando aquela que chamamos injusta. Devemos considerá-la como um fenômeno, uma manifestação de nosso fundo animal, como um problema que todo o ente humano tem de resolver. Porque a guerra, a violência, a desordem é um caminho que nunca nos levará à paz, por mais que nos esforcemos para alcançá-la. Porquanto a paz que por esse caminho se alcança é sempre um intervalo entre duas calamidades, entre duas guerras, entre duas destruições. Temos, pois, de achar uma nova maneira de viver. Não teoricamente, em intermináveis conferências, porém na vida real de cada dia. Isso implica uma total revolução em nossos modos de pensar, de viver, de sentir, e a menos que a realizemos nós mesmos, como entes humanos, nunca teremos a ordem, a paz, um estado mental em que possa florescer a bondade. Não estamos, pois, a nos entreter com palavras, com teorias, porém ao contrário, estamos investigando o que é. Porque só frente a frente com os fatos se pode fazer alguma coisa em relação a eles. Se nos furtamos a enfrentar os fatos, nos veremos completamente perdidos numa floresta de opiniões. E as opiniões, por mais engenhosas, eruditas ou racionais que sejam, pouco significam quando nos vemos em presença do ódio, da desordem e da violência. É isso que estamos vendo atualmente em todo o mundo. A guerra que se está travando no Vietnã é a nossa guerra e minha guerra. Também foi a guerra que houve nesse país na fronteira. O homem tem sofrido indefinida e infinitamente. E vocês e eu que vivemos há tantos milênios, como entes humanos, e não como hinduístas, cristãos, comunistas, maometanos e etc. Temos de achar a ordem, porque ela é necessária. Não só interior, como exteriormente. E essa ordem é uma das coisas mais difíceis de encontrar. A palavra ordem é de profunda significação quando a consideramos bem, quando somos capazes de elucidá-la, de penetrá-la profundamente. A ordem não é o meu conceito de ordem, o conceito do político, desta ou daquela outra pessoa. A palavra em si é de extraordinária e profunda significação. Quando a penetramos e compreendemos, é o que juntos vamos tentar. Não estamos fazendo nenhuma espécie de propaganda. Pessoalmente, eu tenho horror à propaganda. Não desejo te converter a nenhuma crença, nenhum dogma, nenhuma maneira de vida. Isso seria muito estúpido de minha parte. O que desejamos é indicar certas coisas que devemos investigar juntos, como entes humanos, em presença de um enorme e complexo problema. E se não formos capazes de considerar desapaixonadamente esse problema, então, como entes humanos, iremos viver mais 5.000 anos a batalhar, a nos torturar mutuamente e entre matar-nos. Um fato muito estranho é que em todos os tempos, os instrutores preceituaram que não devemos nos odiar, que devemos ser bons, generosos, clementes. Tudo isso foi posto por terra em todo o mundo. E nesse país, considerado tão antigo e tão cheio de sabedoria, coisa que atualmente não existe aqui, aquela tradição
Não a tradição observada pelos políticos ou pelos santos semipolíticos, aquela tradição, aquela verdade de que não devemos nos ferir, porém nos amar uns aos outros, foi lançada às urtigas. E vocês e eu, como entes humanos, devemos encontrar por nós mesmos uma nova maneira de viver, uma nova ordem, o término da violência e promover assim dentro de nós e também no exterior a paz.